Como foi o governo Lula em 2003? Fala, investidor conservador. O Lula foi eleito mais uma vez, né, em 2022, em uma eleição muito polarizada, né, uma diferença muito pequena ali com o Bolsonaro. Tem gente que fala que teve fraude, não teve, mas a grande questão é, se o Lula foi eleito agora em 2022, como será que foi o governo anterior? Né? Quando o Lula governou da outra vez, o que aconteceu com o Brasil? Será que o Lula foi um bom governo? Será que o Lula foi um governo ruim? Isso estou falando em se tratando de dados. Então vou trazer uma série de informações aqui para você nesse que é o penúltimo vídeo da série Como Investir durante o governo Lula. Então vamos lá, vamos às informações. Como que será o governo Lula lá em 2003, né? Quando ele governou de 2003 até 2011. Bom, começando com o salário mínimo, a gente tinha um mínimo em 2003 de R$ 240. O PIB, que é o Produto Interno Bruto, né? PIB significa a soma de todos os bens e serviços finais, né? O PIB era de 1,48 trilhão e nós tínhamos um crescimento de 2,4% ao ano. A inflação, quando o Lula começou no governo, era de 12,5% ao ano. A dívida pública de 75% do PIB. O dólar, presta atenção no dólar, R$ 3,52. O desemprego, 11,7%. Tá? Estamos falando de 2003, quando o Lula pegou o governo. A gente vai fazer um panorama aqui, né, até... estamos falando de 2003, vamos fazer um panorama até 2011, tá? Que foi quando ele saiu e entregou para Dilma. Bom, a pobreza, olha que alta a pobreza, de 26,7%. A carga tributária correspondia a 32,13% do PIB. Agora vamos dar uma olhadinha como é que ficou o governo Lula no ano de 2011. Né, que foi quando ele passou esse período no governo. Então, 2003 até 2011. E aí ele elegeu, né, a sucessora dele, né, a presidente Dilma. Né? Então vamos lá, vamos ver como é que estavam esses dados que eu passei para você em 2011. O salário mínimo foi de R$ 240 para R$ 545. Para você ter uma ideia, a gente teve uma inflação nesse período de 63, quase 64, tá? A gente teve uma inflação de mais ou menos 64%. Então, se você fazer a continha aqui, né, teve um aumento bastante significativo no salário mínimo, tá? Lembrando, eu tô falando de dados, de informações, tá? Não tô falando que isso é bom ou que isso é ruim. Tem os dois pontos. Vamos lá. O salário mínimo aumentou, então. 240 para 545. O PIB aumentou de 1,48 tri para 3,86 trilhões e o crescimento agora é de 4% ao ano, crescimento muito significativo, muito interessante. A inflação caiu de 12,5 para 5,91, bom também, né? A dívida pública, presta atenção nesse dado, caiu de 75% para 62% do PIB. Tá? Aqui a gente está comparando com o PIB. Só tem um detalhe. Tá? O detalhe é que o PIB cresceu bastante. Tá? O PIB cresceu bastante. Por isso também que a dívida pública caiu. Tá? O dólar caiu de R$ 3,52 para R$ 1,65. E o desemprego caiu também de 11,7 para 6,74. E a pobreza caiu de 26,7 para 13,6%. A carga tributária, que era 32,13, ela ficou em 32,5% do PIB. Lembrando de novo que o PIB aumentou. Bom, olhando esses dados, parece que o governo Lula foi um governo muito bom, não é verdade? Me fala nos comentários o que você acha. O governo Lula, esse período, 2003 até 2011, foi um bom governo ou não foi um bom governo? Tá? Não é pra gente polemizar aqui, eu só quero que você me fala. Você acha que foi um bom governo ou você acha que não foi? Bom,
enquanto você vai assistindo o vídeo e escreve nos comentários, deixa eu trazer alguns comentários aqui com informações na tela para você. Primeiro comentário. Durante o governo Lula, né, então durante esse período, os países da América Latina foram beneficiados porque aumentaram as exportações de commodities. Né? Commodity é uma mercadoria padrão, né? Commodity, se eu for traduzir, é uma mercadoria não industrializada. Tá? Então, principalmente a exportação aumentou para a China e também para a Índia. E aí tinha um outro detalhe. O preço das commodities aumentou. E com tudo isso, com todo esse histórico, a demanda por trabalhadores também aumentou. Né? E aí, se nós aumentamos a exportação, as commodities aumentaram, os trabalhadores, né, a demanda por trabalhadores aumentou, no final das contas, entrou mais moeda estrangeira no Brasil, o dólar caiu, a arrecadação do governo, o que aconteceu? Aumentou e aconteceu uma coisa bem interessante também. O financiamento para os programas sociais também aumentou. Então a gente tinha uma série de programas sociais, né? Fome Zero, Primeiro Emprego, combate à escravidão e ao trabalho degradante, ProUni, Bolsa Família, FIES, PAC, PMC, o programa Minha Casa Minha Vida. Então, aumentou bastante o gasto com os programas sociais. Comentário 2. A economia teve dados negativos, tá? A economia teve dados econômicos negativos no governo Dilma, que foi de 2011 a 2016. Mas o objetivo desse vídeo é falar especificamente da era Lula, do governo Lula, para a gente não misturar muitas coisas. E lembrando que o vice do Lula era o José Alencar, que era do Partido Liberal. Olha só que interessante, o partido de esquerda e um de direita junto, não é isso? E hoje, o vice de Lula é o Geraldo José Rodrigues, né? O Geraldo Alckmin, filho aí do PSB, que é o Partido Socialista Brasileiro. Comentário 3. Em 2005, o governo Lula, ele antecipou o pagamento da dívida externa com o FMI. Olha só que interessante, né? Eu lembro bem que ele falou, nossa, nós pagamos a dívida externa para o FMI, não vamos mais pagar juros para o FMI. Inclusive, nós emprestamos 30 bi para o FMI. Na verdade, ele falou 30 bi, mas foi 10 bi. Tá? Então, sim, foi paga a dívida externa com o FMI. Interessante, né? Só que tem um detalhe, que a dívida interna, em 2003, ela aumentou, ela chegou a 900 bi, em 2006 aumentou para 1,2 tri, em 2011 para 1,3 tri. E a grande questão é que a dívida interna, ela é uma dívida mais cara do que a dívida externa. Outro detalhe, será que ele governou somente para os pobres? Bom, o lucro dos bancos no governo anterior, que foi o governo do Fernando Henrique Cardoso, o Fernando Henrique Cardoso ele governou de 1995, né, foi reeleito até 2002. O lucro dos bancos foi de 95 bilhões de reais. E o lucro dos bancos no governo Lula, né, que ele também governou, foi reeleito, né, ficou um período, ficou 8 anos também como FHC, mas o lucro dos bancos no governo Lula foi de 428 bilhões de reais. Até o próximo vídeo aqui no canal, que vai ser o último vídeo dessa série, Como Investir Durante o Governo Lula.